Fala, Labareda! Vamos para a nossa segunda aula de Apocalipse, onde a gente vai ver o capítulo 2 e o capítulo 3 e vamos desmembrar aqui cada trecho para poder entender melhor por que Jesus fala a essas 7 igrejas e qual ensinamento, né, qual pedagogia que a gente tira para a nossa vida e para a nossa atualidade aqui. E aí a gente vai progredindo aqui nas escrituras sobre o livro do Apocalipse, entendendo melhor a simbologia e qual o recado desse livro aqui, que enfatiza sempre a volta de Cristo. Nós vamos para o capítulo 2 de Apocalipse, e ele começa assim, a carta às 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele já está fazendo uma referência ao capítulo 1, quando João vê os 7 castiçais e um semelhante ao Filho do Homem, andando no meio, com olhos de fogo, pés como de latão reluzente. Tá? Então ele está começando aqui, fazendo a introdução, reafirmando que ele está andando no meio da igreja, ele está presente na igreja, tá, ok? Então ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. E no versículo 2 ele fala assim: eu sei das tuas obras. E a gente vai ver que esse eu sei, ele está em todas as igrejas. E é importante a gente prestar atenção nesse detalhe, porque isso leva a gente para uma outra dimensão, onde a gente começa a perceber, né, e viver isso como que Jesus ele está vendo tudo. É crer nisso de uma forma mais impactante e que gere mais temor no nosso coração, porque Jesus está vendo tudo. Ele está no meio dos 7 candelabros, que são as 7 igrejas, e ele começa com todas as igrejas sempre falando: eu sei. Tá? E aí no versículo 2 do capítulo 2, ele se dirigindo à igreja de Éfeso, ele diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e tu o achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então vamos lá, ele está no meio, ele já começa falando: eu estou no meio das igrejas, porque eu ando no meio dos 7 castiçais. Ele sabe de todas as coisas, lembra, olhos de fogo, ele está, a onipresença, a onisciência, ele está e ele está vendo, né? Ele está presente e ele está vendo todas as obras, ok? E ele começa com elogio: eu sei que você trabalha, Éfeso, eu sei que você tem paciência, né? Eu sei que você sofre maus, né? E puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos, ou seja, aqueles falsos, que entram como querendo ser mestres. E é interessante ele falar isso porque Éfeso era um lugar pagão, né? Se você olhar lá no livro de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo passa lá algumas vezes, né? E tem situações em que os mágicos, os pagãos, eles queimam os seus livros de mágica. Acho que está no capítulo 19, falando sobre isso, né? E existem pessoas lá que querem expulsar os demônios em nome do Cristo que Paulo crê, e o demônio acaba dando uma surra. Então você vê que existe uma cultura pagã na região, né? E aí ele fala assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o amor é o amor ao próximo, o amor às coisas de Deus. Então eu acho que, se a gente parar para pensar que existe um lugar pagão, existe uma influência pagã ainda, e isso influencia diretamente na forma com que os membros dessa igreja amam o próximo, né? Eles estão técnicos, fazendo as coisas tecnicamente, vamos dizer assim, tentando fazer as obras, trabalhando bastante, né? Mas está faltando o amor. Então é como se Jesus estivesse falando: vocês estão fazendo todo esse trabalho, mas vocês estão sem o amor ao próximo, o amor a Deus, né? E deixar o primeiro amor é deixar de ser um discípulo,
né? Por mais que você não viva uma vida idólatra, pecaminosa e tudo mais, você está perdendo o amor, então você está deixando de ser discípulo, né? E aí ele fala assim, ó, lembra-te de onde você caiu, o que te fez chegar a esse ponto de perder o amor, né? Volta lá para as primeiras obras, e é interessante se a gente voltar lá para Atos, capítulo 18, capítulo 19, você vai ver o apóstolo Paulo pregando em Éfeso, entrando na sinagoga, falando com os judeus, e eles insistindo para que ele ficasse. Então você vê aqui em Apocalipse, é como se tivesse, ó, lembra lá quando vocês desejavam isso, né? Como que vocês desejavam Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, vocês estão perdendo o primeiro amor. Então é como se fosse um lembrete para eles, ó, olha lá atrás como vocês eram, voltem a ser o que vocês eram, né? Amem a Deus, amem o próximo. E aí ele pede para, ó, vocês sabem onde vocês caíram, então é só voltar lá e recomeçar. Ame o próximo, seja um discípulo. Ou eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar. Então, assim, não adianta vocês estão fazendo nada do que você está fazendo, porque se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o seu castiçal do lugar. E lá no final do capítulo 1, ele fala que ele tem as chaves da morte e do inferno, e é disso que ele está falando. Lembre-se, eu tenho as chaves da morte e do inferno, e se não mudar, é esse o destino de vocês, né? E aí ele fala assim, tenho porém que vocês aborrecem a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas, a gente não tem uma referência clara sobre eles na Bíblia, mas existe uma tradição histórica da igreja que dizem que eles eram discípulos de Nicolau, e Nicolau a gente vai ver ele lá no capítulo 6 de Atos, sendo levantado como apóstolo. E se você olhar bem o que está escrito lá, está falando que ele era um prosélito de Antioquia, ou seja, era uma pessoa não judia que se converteu ao judaísmo, né? E isso pode ter influência direta no desvio da fé dessa pessoa, né? Que criou novos discípulos. Isso eu estou falando eu estou tentando encaixar a história da igreja nesse contexto. Nicolaítas, a Bíblia não fala desses diretamente, mas fala de Nicolau, e a tradição histórica fala que os discípulos dele acabaram seguindo as falsas doutrinas que ele pregou. E aí os nicolaítas, eles tinham uma doutrina igual à doutrina de Balaão, que é o do falso profeta, que recebe dinheiro para profetizar. Então ele está falando sobre isso aqui. Tem uns porém contra ti, vocês aborrecem aqueles que cobram né, pela fé. É isso que Jesus está falando aqui. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então mantenha-se firme, volta para o primeiro amor, que vocês vão ter no meio do paraíso uma árvore da vida, que é a vida eterna, e vocês vão participar disso. E aí vamos para a segunda carta. A igreja de Esmirna é uma das que ele elogia, tá? Não parece que ele vai fazer um elogio, mas se a gente olhar os detalhes, você vê que ele está incentivando e motivando essa igreja. Você vai ver assim, ó, verso 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei, olha aqui de novo, as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então ele está falando assim, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês passam tribulação aí, vocês são pobres, mas aqui no céu vocês são ricos. Tá? Aí na terra vocês podem estar passando essa tribulação, essa perseguição, essa pobreza, mas aqui vocês já têm um lugar. Tá? É uma herança, ele está apontando isso, está dando essa motivação para a igreja. E ele fala assim, ó, e vocês, eu sei das blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, ou seja, são pessoas que se diziam ser judeus e se infiltravam na igreja como convertidos, mas eles eram os causadores dessa tribulação e perseguição dessa igreja. Eram espiões, né, do império para poder, que faziam com que identificassem os cristãos e eles sofressem tribulação, perseguição e morte. E a gente vai ver Jesus dando essa indicação aqui também no verso 10, ó. Não temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele está falando, essas coisas vão acontecer, o diabo ele vai jogar vocês na prisão, mas vocês precisam ser fiéis, porque eu vou dar uma coroa da vida para vocês por causa de toda a perseguição que vocês sofrem pelo meu nome. Jesus está fazendo esse apontamento para eles, né?
e jogar por alguns 10 dias, é importante a gente lembrar, se a gente lê Apocalipse de maneira literal, a gente vai se perder. A gente precisa entender a simbologia que está por trás disso. Então, o número 10, principalmente para o judeu, ele tem um significado. Ele aponta para o propósito completo, né? 10 dias é como se a plenitude do propósito precisava se cumprir, né? Então, são 10 dias, seriam um propósito. E o propósito vocês vão passar a tribulação e vocês precisam se manter firme no propósito, porque aqui tem um lugar para vocês, a coroa da vida, ok? Não é uma coroa literal, é uma coroa que faz referência à salvação, à herança que essa igreja tinha, tá bom? E ele fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, de novo, vocês vão sofrer perseguição, vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer 2 vezes. E a segunda morte é o inferno. E ele está falando sobre isso. Vocês não vão sofrer esse dano, ok? Então vamos para a terceira igreja, Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei, novamente aqui, as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que a gente falou. Doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaítas é como se fosse o falso profeta do Velho Testamento e o falso profeta do Novo Testamento, que seriam os Nicolaítas, tá certo? E o falso profeta é aquele que cobra para poder exercer, né, em nome da fé, o milagre, a profecia, a pregação, tá? Ele põe um preço naquilo que ele recebeu de graça. E aí ele cobra dos outros para poder entregar aquilo que ele deveria entregar de graça, tá bom? Aí no verso 15, assim tens também os que seguem as doutrinas dos Nicolaítas, o qual aborreço. Então, tem também os Nicolaítas, Balaão e Nicolaítas. Ele está falando que tem essas 2 doutrinas nessa igreja de Pérgamo. Arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti. Em breve, ele já está dando uma indicação para essa igreja, que se vocês não se arrependerem, brevemente eu vou vir e vou resolver essa situação. E aí ele fala, como? Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, com a palavra que é a verdade, ele vai destruir essa falsa doutrina nessa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então vamos lá, vamos pegar alguns detalhes aqui. Ele inicia falando que ele tem a espada aguda de 2 fios. É interessante que Pérgamo foi uma das cidades escolhidas do imperador para que o trono dele fosse colocado ali. E o imperador que se autodenominou Deus, queria adoração. Tá? E outra coisa interessante é que o imperador era o imperador, então a palavra dele era que determinava, o que ele falava era o que deveria acontecer, as ordens dele deveriam ser cumpridas, mas Jesus está falando aqui, vocês acham que esse imperador que se declara um Deus, né? E ele faz a referência no verso 13, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, ou seja, alguém que queria ser Deus. Tá entendendo a referência? Alguém que queria ser Deus, que foi o mesmo princípio da queda do diabo. Alguém que queria ser Deus, tá dando ordens aí em Pérgamo, tá falando como deve ser, mas a palavra, a última é minha, e a minha palavra, mesmo que não seja a última, é a mais poderosa, porque ela é aguda e ela tem 2 fios, tá certo? Então, quem decide? Jesus está falando aqui para essa igreja, é eu que decido, não é o imperador, tá certo? Mas vocês precisam abandonar a falsa doutrina de Balaão e dos Nicolaítas aí, que é esse que cobra, esse que é falso profeta, né? Ele se diz ser de Deus, mas ele cobra para poder fazer as coisas que Deus mandou entregar de graça. É isso que ele está falando. E aí ele falou assim, arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles e batalharei com a minha espada. Então ele está de novo reafirmando, a minha espada é aguda, tem 2 fios, e eu vou batalhar contra essa doutrina, contra esse trono de Satanás que está aí, contra tudo isso que está errado, através da minha palavra, tá certo? E aí no verso 17,
ele finaliza assim: daria de comer no maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele qual recebe. Quando você olha essa questão do nome, você volta lá atrás no Velho Testamento, você vê aqueles homens que Deus levantou, o qual ele mudou o nome, né? E aqueles que ele deu o nome, os nomes não foram mudados. Então, assim, Abraão para Abraão, Jacó para Israel, Isaac para Isaac, porque Isaac foi o nome que Deus escolheu para que, se você voltar lá, você vai encontrar isso. Foi o nome que Deus deu, ok? E é o que ele está falando aqui: o nome que você tem, o nome que eu tenho, que foram nossos pais que nos deram, hoje ele vai ser mudado no céu. Quando chegar lá, ele vai dar uma pedra branca com nome que só a gente sabe, né? O qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então a gente vai receber um nome do Pai. Aqui os nossos pais na terra nos dão um nome, mas no céu o nosso Pai vai dar um nome, ok? É essa a referência que ele está fazendo. Aí no verso 18 entra a carta a igreja de Tiátira. E ao anjo da igreja de Tiátira, ou Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Então a gente volta lá para o capítulo 1, quando Jesus está andando no meio das 7 igrejas. Pés como latão reluzente, olhos como chama de fogo. Ou seja, ele está vendo tudo e ele está presente em tudo. Ele está vendo tudo que está acontecendo e ele está julgando o que está acontecendo. Lembra? Os pés de bronze faz referência ao altar de bronze, onde vinha a correção dos pecados, né? A correção da iniquidade. Era no altar de bronze que isso era corrigido. Então agora os pés daquele que anda no meio da igreja é de bronze, porque ele está apontando para uma correção que ele quer fazer nas igrejas, que ele está andando no meio delas. E os olhos de fogo, ele está vendo tudo, aquilo que precisa ser purificado. E aí ele fala assim no verso 19: eu conheço. Então, da mesma forma das outras, eu sei, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina, engane meus servos, para que se prostituam em como de sacrifícios de idolatria. Aqui ele já está falando. Existe alguém dentro dessa igreja que está fazendo com que as pessoas se prostituam e entrem na idolatria. Ele está falando assim: eles estão se desviando da verdadeira adoração a Deus para adorar outros deuses. Eles estão traindo a Deus. Eles estão praticando a prostituição. Eles estão se relacionando com o que não deveria. Esse apontamento que ele está fazendo. E quem está ensinando isso é essa pessoa que está aí, que tem o espírito de Jezabel, né? Não é Jezabel literalmente, porque aqui Jezabel já tinha sido morta, já morreu, mas ele está falando assim: ó, essa pessoa age igual, tá? Porque ela não tem interesse nenhum nas coisas de Deus, mas o que ela profetiza é para que o povo se desvie e caia no pecado, né? E ele fala assim no verso 21: e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então é uma pessoa ruim que está lá se fingindo de crente, mas desviando os crentes dessa igreja. E que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ele fala: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então ele está falando assim: ferirei de morte os seus filhos. Essa profetisa, ela gerou filhos, ou seja, existe uma geração que foi influenciada por essa profecia, por essa profetisa, e essa geração está corrompida, e ele está falando: eu vou vir e vou ferir essa geração, tá? Ferir de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então ele está falando assim: uma pessoa falsa, com falsas doutrinas dentro dessa igreja, está influenciando a maldade dessas pessoas, e essas pessoas estão gerando mais pessoas assim. Não é um filho literal, mas é a geração que está sendo corrompida. Uma nova geração está sendo corrompida por causa dessa falsa profetisa. E ele fala que ele vai corrigir isso, né? Mas eu vos digo, lembra a correção? Por isso que ele começa o versículo falando: ó, tem fogo, olhos de fogo e pés como latão. Ele vai corrigir esse problema e vai ferir essa geração que está se corrompendo com essa falsa profetisa. Tá bom? Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiátira,
a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retenho, até que eu venha. Então ele está falando assim, existe uma parte das pessoas aí que não conheceram essa doutrina, elas não foram influenciadas por isso, né? Guarde, retenha o que vocês já receberam, até que eu volte. Não caia nessa falta de doutrina. No verso 26, e ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então ele está falando, mantenha-se firme, você que não foi influenciado por essa doutrina, tá? Eu vou te colocar numa posição de honra, vocês vão governar sobre as nações, tá certo? E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele está falando isso para as igrejas, tá? Então é importante a gente entender esse ponto. O que ele está usando ali? São 7 igrejas. 7 igrejas faz referência àquilo pleno, sagrado e divino, né? Então ele está falando de 7 igrejas porque é algo que Deus instituiu na terra. Então são igrejas que formam uma unidade, uma coisa única, né? São 7 igrejas que fazem referência à plenitude da divindade, daquilo que Deus estabeleceu. Não são 7 igrejas só literais desses lugares. É a igreja de hoje que se encaixa dentro de algum desses comportamentos. E se algo disso é encontrado, é o recado que Jesus está falando. Vocês estão com a doutrina de Balaão, estão com a doutrina de Jezabel, corrijam isso, porque eu estou vendo, tá? Para a igreja de hoje é esse o recado quando a gente lê capítulo 2 e 3 de Apocalipse, né? As 7 igrejas é a plenitude das igrejas, as 7 igrejas fazem referência a todas as igrejas, ok? A igreja de Sardes, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, ao anjo que está... Então você vai ver que ele faz referência ao anjo, não é a questão do líder da igreja, o pastor da igreja, tá? Pra gente hoje, o pastor, o profeta, o apóstolo, aquele que é responsável pela igreja, aquele que Deus colocou à frente para liderar. A carta é endereçada a essas pessoas para que eles identifiquem os problemas na igreja e corrijam. Escreve isso, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então ele tem o domínio das 7 estrelas, que são 7 anjos, que são os 7 líderes ou pastores que cuidam dessas igrejas, que são responsáveis. E os 7 espíritos não quer dizer que são 7 espíritos de Deus, tá? De novo, olha o 7 aí, a plenitude das coisas divinas, é a unidade. Mas os 7 espíritos são as características de um único espírito, que é o Espírito Santo, tá? É a inteligência, é a sabedoria, é o temor. A gente vai ver isso lá em Isaías capítulo 11, verso 2, falando dos 7 espíritos, tá bom? Que é uma referência do Espírito Santo, que é a forma com que ele age, né? Na sabedoria, no temor, na inteligência, na exaltação ao Senhor e tudo mais. O verso 2. Eu sei das tuas obras. De novo aqui. Tá vendo que ele está enfatizando para todas as igrejas que ele sabe, não adianta. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Às vezes a gente acha que algo não é normal dentro da nossa igreja, que a gente faz parte, ou algo não está funcionando como a gente acha que deveria, mas Jesus está falando, ele sabe. Eu sei. E o recado que ele está dando para a liderança prestem atenção nas coisas que estão acontecendo e corrijam. E aí no verso 3 ele fala... No verso 2, eu sei das tuas obras que tem nomes de que vive, mas está morto. Então a gente volta para o versículo 1, ele fala, eu tenho os 7 espíritos, né? Que é o Espírito Santo. Vocês acham que estão vivos, mas estão mortos, mas é só o Espírito que pode dar vida a vocês. Lembra lá na criação, quando a gente olha para o Espírito, que Deus sopra, então ele está falando aqui isso, essa referência, né? Vocês acham que estão vivos, mas estão mortos, e eu tenho os 7 espíritos e eu posso dar isso. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiar, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
A que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida, e confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Então, aqui tem bastante informação interessante, eu vou resumir. A igreja acha que está viva, mas ela está morta, por causa de pecado, por causa de erro, por causa de vida espiritual morta. Então, eles acham que estão fazendo certo, mas na verdade estão fazendo errado ou não estão fazendo o que deveria. Igreja morta. Parece viva, né? Na aparência parece uma igreja bem estruturada, pintadinha, os cultos funcionam, a guitarra funciona, a bateria funciona, mas espiritualmente está todo mundo morto. E ele fala, vocês precisam do Espírito Santo mais do que vocês aparentam, ok? Mais do que a vida que vocês aparentam, que na verdade é morte. E arrependa-se, né? E aí ele fala assim, vocês precisam vigiar, porque vocês estão frios espiritualmente, no sentido de estão mortos. Uma pessoa morta é uma pessoa fria, não tem vida, né? Não tem sangue circulando, né? Então eu vou vir, e se vocês não vigiarem para que vocês busquem esse espírito que eu quero entregar para vocês, vocês vão ser surpreendidos, né, com a minha vinda e não vão achar lugar. Eu tenho as chaves do inferno. Volta lá pro capítulo 1. Mas também tem em Sardes algumas pessoas. Então ele fala assim, lembra, eu sei. E tem gente aí dentro que tem interesse no espírito, tem vida, né? Só que tem algumas pessoas, porque a maioria tá lascada, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, então não caíram no pecado, não estão vivendo uma vida de pecado, de erro, de iniquidade, né? E ele faz referência a essas vestes porque Sardes também era um centro têxtil, né? Seria essa a palavra. Centro onde eles fabricavam túnicas, roupas. É uma das cidades dessas 7 igrejas que tinham essa característica, né? E ele está falando diretamente com aquilo que eles, aquilo que mais gerava renda ou riqueza, o que as pessoas mais trabalhavam na região, que era na fabricação de roupas, né? De vestes. E aí ele fala, tem gente que contaminou a sua veste, né? E ele fala assim, ao que vencer, no verso 5, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome. Então, aqueles que estão firmes, que não estão se contaminando, eu vou dar uma veste especial branca, né? Que é a salvação. Ele está fazendo esse apontamento. A 6ª igreja, Filadélfia, é uma igreja que também ele elogia bastante. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. De novo, eu sei as tuas obras, né? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então ele está falando assim, vocês estão guardando a minha palavra, estão guardando o meu nome, tem uma porta aberta que eu coloquei diante de vocês e isso ninguém pode fechar. Então é como se ele estivesse falando, a oportunidade de vocês, da salvação, está aberta, porque vocês fazem tudo certo. E ele faz uma referência sobre uma oportunidade dessa igreja não passar pela tribulação, né? Ele fala assim, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. É a única igreja que ele faz essa referência. Como guardaste a minha palavra, paciência, também eu te guardarei na hora da tribulação, na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então ele está falando, lembra? Ele tem uma porta aberta, porque a igreja guarda o nome dela, guarda o nome de Jesus, guarda a palavra, faz tudo certinho, foge do pecado. Eles têm uma vida com Deus. Né? É uma igreja interessada na salvação em Jesus Cristo, e ainda esses falsos a sinagoga de Satanás que ele está falando, né? São esses judeus que se dizem judeus, mas mentem. São pessoas que tentam se infiltrar, mas ainda assim são retirados. Então ele vê o zelo dessa igreja e tal, e a porta aberta a salvação de vocês está garantida. A porta está aberta para vocês, porque eu sou a porta, então entre pela porta. E quando vir a tribulação, vocês vão ser guardados na tribulação para que vocês não passem, porque vocês não merecem isso. Ele está fazendo esse apontamento. E aí a 7ª carta é
ou a sétima igreja é a igreja de Laodiceia. Verso 14 ele fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Então tem uma igreja que é o pobre, mas ela é rica. Aqui é o contrário. Ela acha que é rica, mas na verdade ela é pobre. Ele vai falar aqui, ó. Como vocês dizem aí na Laodiceia: rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueça, veste brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos que eu amo, se pois zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono. Tá? Vamos detalhar umas coisas aqui. Laodiceia, ela ficava entre Colossos, que tinha montanhas e águas frias de geleiras e tal, e Hierápolis, que era uma cidade que tinha lagos de águas quentes, né, mornas, terapêuticas e tudo mais. Então ele está fazendo, logo ele inicia assim: Laodiceia, você que está no meio dessas duas, tomara que você fosse ou frio ou quente, né? Porque a água que vem de vocês não serve para nada, porque a Laodiceia recebia águas de aquedutos das duas cidades e às vezes elas chegavam impróprias para consumos ou misturada de forma que fosse água morna, né? E o que ele está falando aqui? Ó, água morna dá ânsia de vômito, e eu vou vomitar vocês porque vocês estão agindo como água morna, né? Essa é a referência que ele está falando. Tomara que eles fossem frio ou quente. Ser frio não, aqui ele não é uma coisa ruim, não é uma igreja ruim, e nem ser quente. A questão é: frio é refrigério, quente é água terapêutica, é descanso, né? Então ele está falando, essa igreja, a Laodiceia, ela não tem nem a parte do refrigério e nem a parte de dar descanso para aqueles que precisam de descanso, né? Vocês são mornos, vocês estragam o evangelho, vocês estragam as vidas que chegam aí com você, e essas pessoas passam mal, e se eu provo de vocês, eu sinto ânsia de vômito e eu vou vomitar isso. Essa é a referência que Jesus está fazendo, né? E a gente vê no verso 17 uma confirmação disso, né? Vocês acham que são ricos, que vocês têm tudo, mas vocês não têm nada, porque vocês são pobres, cegos e nu. E é interessante ele falar isso, porque a cidade também era um ponto onde se concentrava bancos, né? É uma região bancária, vamos dizer assim, onde eles guardavam ouro. Também tinha importantes fabricação de roupas, de vestes, né? De túnicas, um centro têxtil, vamos assim dizer. E também era um centro de medicina, onde as pessoas iam para poder estudar medicina. Então é uma cidade movimentada, rica, e a igreja tinha essa impressão: olha como a gente é cercado de bênçãos, como nós somos abençoados, porque nós somos ricos e temos tudo. E Jesus está falando: vocês não têm nada, porque vocês são pobres, cego, nu. Então é a mesma referência, tá vendo? Cego. Aí lá na frente ele vai falar: vocês precisam comprar colírio. Tá? Por quê? Vocês acham aí que a medicina de vocês resolve alguma coisa, né? Então preste atenção: colírio para vocês, ok? Porque é assim que aqueles que vivem no meio dos médicos vão entender como vocês vão enxergar melhor. Compre vestes, né, que eu tenho para dar. Porque as roupas que vocês fabricam aí podem ser as mais caras do mundo, as mais chiques, né? Trazendo para o nosso atualidade, mas aqui eu tenho é melhor, né? É isso que Jesus está falando. E o ouro, vocês têm banco, vocês guardam ouro, vocês guardam aí, mas compre de mim um ouro de verdade, tá? Porque esse ouro aí só te deixa pobre. Você pode ser rico aí, mas você é pobre espiritualmente. E o ouro que eu tenho, a minha riqueza é aquela que não acaba.
essa referência que Jesus está fazendo. Ele está pegando o contraponto do que eles conhecem para ele apresentar aquilo que ele tem para a igreja. E é interessante que, se a gente raciocinar bem, ele está falando de uma igreja que se acha rica, mas é pobre, acha que é boa, mas ela é cega, ela é pobre, ela é nua, ou seja, ela acha que ela é alguma coisa, mas na verdade não é nada diante de Deus. E aí ele fala assim: eis que estou à porta e bato. E normalmente a gente usa esse versículo para falar assim: olha, aqueles que aceitam Jesus está batendo na porta. Aqui que ele está falando para uma igreja, alguém que já passou por isso, ok? Então o que o versículo está falando você que viveu o evangelho, vive o evangelho, acha que é alguma coisa, acha que você é rico, acha que vai mais do que os outros. Na verdade, eu preciso falar com você. E eu estou batendo na porta, só que não tem nenhum crente abrindo. Ele está falando: eu estou batendo na porta dessa igreja que se acha, mas não é nada. E eu quero entrar, e se tiver algum crente aí dentro, algum cristão aí dentro, eu quero sentar com ele e cear com ele, fazer aliança, ter relacionamento, né? Mas você que acha que é rico, você acha que é o cara, você acha que é a maior igreja de todos, na verdade você não está tendo relacionamento comigo, por quê? Eu estou do lado de fora batendo na porta. É isso que ele está falando aqui. A gente usa normalmente esse versículo para falar que Jesus está batendo na porta para salvar e tal, mas na verdade ele está batendo na porta daquele que está frio, aquele que não, aquele que está morto, aquele que está morto espiritualmente, aquele que acha que é rico, mas é pobre, que acha que confia demais nas coisas aqui da terra, mas na verdade deveria ter o seu coração no céu, na salvação, em Cristo, nas coisas que Deus tem, tá bom? E aqui a gente encerra o capítulo 2 e o capítulo 3, e na próxima semana a gente vai fazer os outros capítulos aí e progredindo na revelação do Apocalipse, entendendo melhor cada capítulo e o texto, para poder ver a esperança que é revelada no livro de Apocalipse. Tá bom?